Devocionais a Bíblia toda em um ano. Hoje, Gênesis capítulos 38 a 41. Os textos de Gênesis capítulos 38 a 41 têm como foco principal revelar a ascensão de José dentro do Egito. Nós veremos nos capítulos 39 a 41 como José saiu de um rapaz vendido a Potifar, oficial de Faraó, para um governador do Egito. Antes disso, nós vemos uma daquelas histórias que ninguém gosta de ler, que poucos de nós ouvimos pregações ou estudos a respeito. A história de Judá e Tamar é uma das histórias mais sujas e complicadas de compreendermos nas Escrituras. Em resumo, nós vemos um pouco daquilo que já vimos em outras passagens. Os filhos de Israel, os filhos da linhagem de Abraão pecam, e esse pecado traz consequências para a família. O texto começa com Judá se afastando de seus irmãos. Ele agora está vivendo no meio dos cananeus. Ele se casa com uma mulher dos cananeus e tem 3 filhos. Seu filho mais velho, se casa com Tamar. Porém, aquilo que fazia era mal aos olhos do Senhor, a ponto de o Senhor levá-lo à morte. Onã, o segundo mais velho, agora deve dar sequência, gerando filhos com Tamar ao seu irmão. Porém, Onã se recusa a fazer isso, o que também leva ao Senhor matá-lo. Selá, o filho restante, ainda era jovem, e por isso Judá usa isso como desculpa para não dá-lo a Tamar. O tempo passa, Tamar percebe que não terá um filho e trama um plano ardiloso, muito astuto. Ela se passa por prostituta, Judá se interessa, Judá tem relações com ela e ela engravida de seu sogro. Uma história um tanto quanto estranha, cheia de pecado. Uma história que nos causa repulsa ao ouvirmos falar sobre ela. Tamar, então, após ser confrontada pelo seu sogro por estar grávida, esperando uma criança, ela expõe que ele era o pai da criança. E isso faz com que Judá reconheça o seu pecado. Nós vemos aqui um pouco da graça de Deus. Nós notamos nisso um Deus que age com graça novamente, apesar do seu povo ser marcado pelo pecado. É curioso pensarmos que Judá, assim como seus outros irmãos, é citado em Apocalipse 21 como um dos nomes que estão na cidade celestial. Nós vemos a graça de Deus com pecadores. O capítulo 39 narra o início da ascensão de José no Egito. Este capítulo repete várias vezes que o Senhor estava com José. Potifar vê que o Senhor estava com José e que tudo que ele faz prospera. Potifar entrega os seus bens a José para que ele cuide, administre bem esses bens como um bom mordomo. Potifar nota a bênção do Senhor sobre tudo que ele faz, por ter dado as suas posses a José para que administrasse. Nós vemos como Deus cuidava de José nesse início de caminhada no Egito. Porém, a esposa de Potifar trama contra José e o leva a ser preso injustamente. Porém, o texto volta a nos lembrar de que até mesmo na prisão, o Senhor estava com José. O carcereiro não se preocupava com nada e coloca as chaves, a administração daquela cadeia nas mãos de José, sabendo que o Senhor estava com ele e tudo que ele faz prospera. O capítulo 40 prepara para o ponto alto dessa mudança na vida de José. José interpreta 2 sonhos. O sonho do copeiro, um sonho que era bom e que resultaria na restauração dele para a sua função, e o sonho do copeiro, que resultaria na sua morte. Os sonhos se cumprem. Agora o copeiro é restabelecido, o padeiro é morto pelo faraó, mas nenhum deles se lembra de José. O copeiro que restou não se lembra de José e nem fala dele. 2 anos se passam, até que o capítulo 41 surge nos lembrando de que Faraó teve um sonho e que ninguém poderia interpretá-lo. José é chamado para interpretá-lo quando o copeiro se lembra daquilo que havia feito no passado. José interpreta o sonho e aponta para aquilo que Deus faria no futuro. José mostra que o Senhor haveria de dar 7 anos de fartura, mas logo após viriam 7 anos de fome, e aconselha Faraó
a como administrar bem essa situação. Percebendo a sabedoria de José, bem como a bênção do Senhor sobre ele, Faraó estabelece José como um governador no Egito, sendo o segundo no poder, atrás apenas de Faraó. Nós vemos a graça do Senhor na vida de José. Vemos como o Senhor, de forma sábia, provedora, de forma providente, conduziu toda a história de José até a sua chegada como governador. O que esse texto nos ensina, então? Através da história de Judá e Tamar, somos lembrados de um Deus que é gracioso. Tão gracioso a ponto de colocar esse par, Judá e sua nora Tamar, como aqueles que dariam sequência e que gerariam o Messias prometido. É da descendência de Judá, através de Pérez, o filho primogênito, desse relacionamento tão cheio de pecado, que veio Cristo. Pérez é aquele que dará sequência à descendência de Judá, que gerará Boaz, depois Davi, até chegar a Cristo, a Jesus Cristo, o nosso Salvador. Nós vemos a graça de Deus no nome de Pérez, na vida de Judá, que aparece tanto na genealogia dita por Mateus como a de Lucas. É dessa descendência cheia de pecado que vem o Salvador. Somos lembrados de que Deus é um Deus gracioso, que cuida do seu povo e cumpre a sua aliança, apesar de nossas falhas. Porém, também somos alertados sobre a consequência do pecado. Não podemos tornar essa graça barata. Somos lembrados de que o pecado traz consequências. Judá percebe isso. Judá nota que o pecado é algo grave, é algo vergonhoso e humilhante que o humilha publicamente. Portanto, nós não podemos ceder ao pecado, devemos buscar a santidade dia após dia. Também vemos na história de José ascendendo até o cargo de governador a providência de Deus que conduz toda a história. Somos lembrados de que Deus estava com José, tanto quando estava bem na casa de Potifar, quanto quando ele estava na cadeia, distante do convívio com as pessoas. Qualquer que seja a situação em que estamos, o Senhor continua com o seu povo. O Senhor cuida do seu povo. Novamente, não podemos achar que somente a prosperidade aponta para a graça de Deus. Nós podemos ter o Senhor até mesmo em dias maus, em tempos nebulosos. Acima de tudo, a história de José aponta para aquele que é maior do que José. Aquele que também sofreu injustamente, sofreu mesmo sem ter cometido nenhum pecado pelo qual era acusado, mas ainda assim proveu salvação ao seu povo. Só que a salvação que Cristo oferece é infinitamente maior do que aquilo que José pode oferecer ao seu povo. Enquanto José traz a satisfação nesta vida, mata a fome daquele povo, Cristo é aquele que satisfaz plenamente a ira de Deus e livra o seu povo da condenação eterna. A salvação que Cristo oferece é maior porque ela é eterna. Que nós nos agarremos a essa promessa de vida eterna que Cristo oferece. Que o nosso coração creia em Cristo e desfrute da salvação que somente Ele pode ofertar.